Bom dia, boa tarde, boa madrugada também. Bem-vindos ao canal do Apressado. Olha, hoje a gente vai mergulhar de cabeça na próxima geração de tecnologias de propulsão espacial, sabe? Aquelas que prometem nos levar mais longe e muito mais rápido do que a gente jamais sonhou. E para começar, essa frase aqui é perfeita. Ela diz que nossos motores são como caravelas. A gente até chegou em lugares novos com elas, mas o universo é grande demais, ele exige mais. Para explorar o cosmos de verdade, a gente vai precisar de algo muito melhor que as nossas caravelas espaciais. E é exatamente isso que a gente vai ver hoje. Mas antes da gente decolar nessa história, tem dois termos que a gente precisa entender. O primeiro é o ISP, ou impulso específico. Pensa nele como a eficiência do motor, tipo o quilômetro por litro de um carro. Quanto maior o ISP, mais longe o foguete vai com a mesma quantidade de combustível. O segundo é o empuxo. O empuxo é a força bruta, a potência pura. É o que tira o foguete do chão e dá aceleração. Então guarde isso. ISP é eficiência, empuxo é força. Com isso em mente, a gente pode começar. Beleza, então vamos lá. Nossa jornada começa com o primeiro e talvez o maior desafio de todos. Como é que a gente sai da Terra de um jeito mais eficiente? Para isso, a gente vai olhar para os foguetes químicos avançados. E a grande estrela desse capítulo é o tal do RDRE, o motor de foguete por detonação rotativa. O nome é um pouco complicado, mas a ideia é simplesmente genial. Em vez de queimar o combustível de forma contínua, como os motores fazem há décadas, o RDRE cria uma onda de explosão supersônica que fica girando dentro dele, sem parar, gerando um empuxo constante. É uma maneira radicalmente mais eficiente de extrair energia do mesmo combustível. E é aqui que a coisa fica impressionante. Olha só os números. A gente está falando de um ganho de eficiência de até 25%. Na prática, isso significa levar mais carga útil para o espaço ou usar foguetes menores e mais baratos para fazer o mesmo trabalho. É uma economia de milhões, literalmente. E o mais importante, isso não é só teoria. A NASA e a empresa Momentus já têm uma demonstração em órbita planejada para 2026. Ou seja, está logo ali, na esquina. Ok, sair da Terra é uma coisa. Mas e depois? Uma vez que a gente está lá em cima, no espaço, as regras do jogo mudam completamente. A força bruta já não é a prioridade. Agora o que manda é a precisão, a eficiência e a resistência. E é aqui que a propulsão elétrica simplesmente brilha. Os motores elétricos ou iônicos são o oposto da força bruta. Eles são os maratonistas do espaço. Eles usam a eletricidade para acelerar partículas, os íons, a velocidades altíssimas. O empurrão que eles dão é minúsculo, quase imperceptível. Mas eles fazem isso sem parar, 24 horas por dia, por meses, até anos. E o resultado é uma eficiência, 4 a 5 vezes maior que a dos foguetes químicos. Perfeito para ajustar a órbita de um satélite ou para aquelas viagens bem longas pelo sistema solar. E uma das sacadas mais geniais aqui foi a troca do propelente. Antes, se usava um gás nobre chamado xenônio, que além de raro é caríssimo. A nova aposta é o iodo. A grande vantagem é que o iodo pode ser guardado em estado sólido, o que simplifica o design dos tanques. E o principal, o custo cai de 20% a 30%, sem perder quase nada em performance. É só vantagem. E, de novo, isso não é coisa de um futuro distante. Em dezembro de 2025, a NASA vai lançar a missão Duplex para testar esses sistemas. A expectativa é atingir um ISP, a nossa medida de eficiência, de até 3.200 segundos. Só para comparar, um motor químico top de linha mal chega a 450. A diferença é brutal e muda completamente o que é possível fazer dentro do nosso sistema solar. Certo. Já vimos como sair da Terra com mais força e como manobrar no espaço com mais eficiência. Mas e se a gente quisesse as duas coisas ao mesmo tempo? Força e eficiência. Ir longe e ir rápido. Bom, para isso, a gente vai ter que apelar para uma fonte de energia um pouco mais potente. É hora de falar de propulsão nuclear. É aqui que entra o projeto Draco, uma parceria da NASA com a DARPA. A ideia é brilhante. Eles usam um reator nuclear compacto para superaquecer hidrogênio líquido a temperaturas absurdas. Esse hidrogênio vira um gás que é expelido em altíssima velocidade. O resultado, a gente tem um empuxo enorme, parecido com o de um motor químico, mas com o dobro da eficiência. O ISP aqui pula para casa dos 900 segundos. É o melhor dos dois mundos. Tá, mas o que isso significa na prática? Significa cortar o tempo de uma viagem para Marte pela metade. Em vez dos atuais 6 a 9 meses, a gente faria o trajeto em apenas 3 ou 4 meses. Isso não é só sobre chegar mais rápido, é sobre a segurança dos astronautas. Menos tempo no espaço significa menos exposição à perigosa radiação cósmica. Pessoal, se estiverem gostando, por favor, compartilhem o canal e deem o like, ajuda muito.
Mas espera aí que a energia nuclear tem outro truque na manga ainda mais eficiente, a propulsão nuclear elétrica, ou NEP. Aqui a sacada é diferente. O reator não empurra o foguete diretamente. Ele funciona como uma usina de energia, gerando uma quantidade enorme de eletricidade para alimentar aqueles motores iônicos super eficientes que a gente já viu. Isso é fundamental para explorar os planetas distantes, onde a luz do Sol é fraca demais para os painéis solares. E olha só que exemplo fantástico. Uma missão para Urano, com a tecnologia de hoje, levaria longos 15 anos. Com a NEP, esse tempo cai para pouco mais de 9 anos. É uma redução de quase 40%. Isso não só acelera a ciência, como permite que a nave leve mais instrumentos e mande mais dados de volta. É o que vai, de fato, abrir as portas do sistema solar externo para a gente. Muito bem. Agora a gente vai entrar num território que soa como pura ficção científica, mas eu garanto que não é. A pergunta aqui é: e se a gente conseguisse colocar um pedacinho de uma estrela dentro de um motor para impulsionar uma nave espacial? Bem-vindos à era dos motores a plasma. Tecnologias como o Vassimir e o protótipo da Rosatom fazem algo que parece impossível. Eles aquecem um gás a temperaturas de milhões de graus Celsius, mais quente que o centro do Sol, até ele virar plasma. Depois, usando campos magnéticos poderosos, eles disparam esse plasma para fora do motor, gerando um empuxo com uma eficiência que faz todo o resto parecer tecnologia da Idade da Pedra. E se os números de antes já eram impressionantes, se prepare. O motor da Rosatom tem um ISP teórico de mais de 10.000 segundos. A promessa final com essa tecnologia, uma viagem tripulada a Marte em apenas 30 a 60 dias. 1 ou 2 meses. Isso não é uma melhoria, é uma revolução completa. Esse gráfico aqui resume perfeitamente a nossa jornada. Cada tecnologia tem o seu lugar. Químicos para a força bruta da decolagem, elétricos para manobras eficientes, o nuclear térmico como um incrível meio-termo e o plasma, no extremo da eficiência, para as viagens interplanetárias mais rápidas. Não existe uma solução única, mas sim a ferramenta certa para cada parte do trabalho. E a mensagem mais importante de todas é essa: não se enganem, isso não é ficção científica. Os testes que vão validar todas essas ideias revolucionárias, eles estão acontecendo neste exato momento. Aliás, fiquem de olho, porque os próximos 2 anos serão absolutamente decisivos. Em dezembro de 2025, temos o Duplex. Logo no início de 2026, o teste em órbita do motor nuclear Draco. E no mesmo ano, a demonstração do revolucionário RDRE. O futuro não está só chegando, ele está sendo construído agora diante dos nossos olhos. E claro, por trás de toda essa tecnologia, tem muito, mas muito dinheiro envolvido. O mercado de propulsão espacial deve crescer quase 50% até o fim da década, passando dos 20 bilhões de dólares. O investimento é pesado porque todo mundo sabe que a próxima grande fronteira, tanto científica quanto econômica, está lá em cima. No fim das contas, as barreiras que a gente enfrenta hoje são, na verdade, os degraus que estamos construindo para amanhã. A próxima grande jornada da exploração humana, ela não vai começar. Ela já começou. E agora eu quero saber a sua opinião. De todas essas tecnologias incríveis que a gente viu, qual você acha que vai ser a primeira a revolucionar de verdade a exploração espacial? Vai ser a eficiência do RDE, a velocidade do nuclear ou o potencial absurdo do plasma? Deixa aí sua opinião nos comentários. Obrigado.